Olá, queridos. Chegamos no dia 3 da nossa devocional A Cura em Betesda. O tema de hoje é a minha consciência. Vamos meditar? Então, nós estamos meditando em João 5, de 1 a 14. Se você não leu esse texto ainda, eu te convido para ler, tá? Esse texto é a base para a nossa meditação. E hoje nós vamos falar de um pequeno trecho que diz assim: quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? Será que existe um doente capaz de não querer ser curado? Será que Jesus não conhecia o coração e o desejo daquele homem? Mas se todo doente quer ser curado e Jesus conhece o nosso coração, mesmo antes de falarmos alguma coisa, lembre-se daquela passagem que está lá em Salmo 139,4, onde diz assim: Antes de eu falar, o Senhor sabes o que vou dizer. Então, se Jesus já sabe o que nós pensamos, o que sentimos, o que nós queremos, o que nós vamos responder, por que ele perguntou isso para aquele homem? Já pararam para pensar nisso? Então, por que Jesus fez essa pergunta? O verso 14 revela que a condição, a doença daquele homem era a consequência do pecado que ele carregava. O verso 14 diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. Então, quando Jesus o encontra depois de curado, Jesus chama sua atenção para que não volte a fazer aquilo que o levou àquela condição. Isso não significa que toda doença que nos acomete é fruto de pecado. Não, não é isso. Talvez a enfermidade que você tenha não é fruto de pecado, mas pode ser que seja. No caso desse homem era. Isso não é algo generalizado, mas no caso desse homem era. E era fruto de um pecado que ele já carregava durante muito tempo. E é possível que muitas pessoas estejam passando pela mesma situação desse homem. É possível que muitas das nossas enfermidades nasçam de um lugar de pecado, ou enfermidade física, ou espiritual, ou emocional. Portanto, quando Jesus pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, Jesus está o chamando à consciência. É como se Jesus dissesse para ele: Você está disposto a abandonar o que te deixou assim? Essa atitude de Jesus já foi vista em outra ocasião na Bíblia. Na ocasião em que ele encontrou a mulher samaritana, uma mulher que vivia em pecado e que era hostilizada por toda a sociedade, Jesus olha para aquela mulher e diz assim: Vá buscar o seu marido. E ela responde: Eu não tenho marido. E Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. Essa passagem está lá em João 4, versos de 16 a 17. Jesus conhecia a situação daquela mulher e sabia da resposta que ela daria. Jesus conhecia a situação desse homem e sabia da resposta que ele daria. Mas antes de Jesus operar o milagre da conversão no coração da mulher samaritana, ele chama aquela mulher à consciência do seu pecado. Antes de Jesus tratar aquele homem, ele chama aquele homem à consciência do seu pecado. É como se Jesus dissesse assim para aquela mulher: Vamos tratar disso antes de avançarmos para algo lindo que eu quero fazer na sua vida? Toda vez que Jesus nos chama à consciência, é porque Ele quer nos preparar para algo melhor. Ele quer nos curar, Ele quer nos tratar, Ele quer limpar toda a sujeira que é em nós. Tanto para o homem de Betesda quanto para a mulher de Samaria, antes de Jesus mudar a vida deles, Jesus os chamou à consciência do seu pecado. É natural que Jesus queira tratar-nos por completo, físico e espiritualmente. Ele queria ver aquele homem curado e retomando a sua vida, mas ele não queria que ele retomasse a sua antiga forma. Jesus quer nos dar uma nova forma. Eu não sei o que Jesus tem ou o que Ele quer tratar nesse processo que você está passando, mas eu sei que Ele deseja fazer mais do que pedimos e pensamos. Ele quer curar a nossa carne e a nossa alma e por isso, antes de avançarmos, Ele pergunta: Você quer ser curado na alma e na carne?
Essa é a pergunta que Deus tem para nós hoje. Tudo que Jesus faz aponta para a eternidade. A cura aponta para a eternidade. E Ele faz isso porque Ele quer nos preparar para a nossa pátria, que é o céu. Curar a nossa carne e deixar-nos como a forma desse mundo não faz sentido para a obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida também. Mas curar a nossa carne e o nosso espírito para que nós possamos entrar sem deficiência no reino do céu, isso sim faz sentido no plano salvífico de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero confessar o meu pecado neste momento. E depois que acabar esse vídeo, eu convido você a tirar um tempo para confessar o seu pecado diante de Deus. Eu quero dizer-te que me arrependo e desejo ter uma nova forma, a forma que tu tens para mim. Eu aceito que me cure por completo e submeto-me ao seu processo. Senhor, dê-me a graça de entender onde e como devo mudar. Dê-me um novo coração, uma nova mente, para que em tudo eu seja aperfeiçoado pelo Senhor. Pai, sara as minhas feridas, cura-me de toda enfermidade e ajuda-me a adorar-te nesse tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos. Fiquem com Deus.